Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, e ansioso aqui por responder as perguntas, né, das pessoas que estão nos acompanhando aí nos nossos canais, nas nossas mídias, né, e que de vez em quando contribuem aí com perguntas muito interessantes, né. Bom, e nós temos uma pergunta aqui em especial, mas eu vou deixar um pouquinho mais à frente. Tem outras perguntas aqui que eu vou procurar responder na nossa aula de hoje, e até mesmo, né, porque é algo muito... Na verdade, algumas pessoas já vêm me perguntando isso há algum tempo. E aí, esse é o chegado momento de responder, né, para a nossa audiência. É sobre a espondilite anquilosante. Mas nós vamos falar sobre isso na aula de hoje, certo? Esclarecer alguns pontos. A ideia aqui não é simplesmente dar uma aula sobre problema, né? Muitas das vezes a pessoa já sabe qual é o problema que ela está, né? Geralmente, porque vai lá, acontece a dor, acontece uma situação, né, de incapacidade funcional, e aí a pessoa vai procurar saber o que é. O que está ocorrendo, né, no corpo? Porque passa uma semana com dor, né, não estava sentindo nada, aí uma semana com dor, aí tudo bem, algumas se medicam, né, tomam algum analgésico, alguma coisa nesse sentido para aliviar a dor, e outras já vão automaticamente, já correm, né, para saber o que é, já vão, que não é normal, né. E aí tem pessoas que às vezes esperam 2 semanas para ir tomar uma certa atitude, e porque é de estranhar, né? Poxa, 2 semanas com dor, e aí é problema. Mas há dores que às vezes a gente consegue identificar, porque a aula de hoje é para responder perguntas, dúvidas da nossa audiência, certo? Claro que nós temos uma pergunta hoje principal, mas antes disso, eu estou fazendo o seguinte esclarecimento. Quando a pessoa começa a apresentar algum problema, né, ela começa em busca da solução. Às vezes, algumas se medicam antes, né, fazem uma automedicação, achando que talvez seja pouca coisa. Às vezes, um mau jeito nas costas, né, a pessoa geralmente, né, isso está mudando, mas geralmente as pessoas tomam um analgésico para ver se alivia e tal, etc. Mas aí passa 2 semanas, a dor começa a aumentar, ou às vezes ela vai e volta, não diminui, e aí a pessoa procura uma ajuda, né? Isso é muito normal. E tem pessoas que às vezes passam por algum problema, né? Como a doença que a gente vai falar hoje, e às vezes a pessoa não sabe o que é, vai, sente a dor, acha que talvez seja um nervo ciático atacado, né? Seja uma dor nas costas, uma dor na lombar e tal. E aí, quando percebe, vai no médico e acaba diagnosticando que é algo mais sério, mais complexo, né? Há situações assim também, né? Mas sempre a buscar ajuda, buscar um diagnóstico é importante, porque fica mais fácil de tratar. Sem diagnóstico, não tem como. Olha, Marcos, realmente, eu já ouvi falar, né? O Marcos está falando aqui. Boa tarde, uma pergunta. Você conhece o que é rabdomiólise? Olha, eu já ouvi, né? Mas, francamente, eu não lembro aqui o que é, tá? Verdade. O meu HD guarda algumas coisas, outras coisas tá difícil, mas eu já ouvi falar. Porque assim, ó, mesmo que a gente não saiba tudo, porque a gente não estuda em si as doenças, existem muitas doenças, né? O que a gente a gente foca, e isso é válido para qualquer problema que a pessoa tem de forma articular ou muscular, a gente foca justamente na limitação, né, dessas pessoas, a limitação de movimento, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui, né, digamos que a pessoa está com o nervo ciático atacado. Uma dor nas costas pode ser tanta coisa, mas aí ela vai no médico e o médico faz o seguinte diagnóstico: olha, você está com um problema de inflamação no nervo ciático. Poxa, essa informação para a gente é tudo, né? Digo, legal, isso daí a gente vai aplicar o tratamento assim, né? Vamos fazer os exercícios, atividades, né, para aliviar a pressão
de repente está sentindo uma pressão sobre esse nervo, algumas musculaturas estão pressionando ele ali, e a gente vai aliviar essas musculaturas, e aí descobrir quais são as que estão fracas. Às vezes ele tem uma musculatura ali vamos dizer assim, do quadril, que é o glúteo mínimo, né? Aí, de repente, fortalecer, que aí a gente acaba evitando que essa pessoa tenha problemas futuros de uma tendinite, né, nessa região. E aí a gente tem por onde começar. Agora, quando não tem o diagnóstico, uma dor pode ser tanta coisa. E aí, o que acontece? Vou pesquisar aí o que é a rabdomiólise e descobrir o que é que isso causa e qual a limitação que a pessoa tem. E aí, baseado nisso, a gente construir um tratamento ou treinamento, conforme fica melhor do entendimento, e aí a pessoa recuperar a sua capacidade de se movimentar. Porque, olha, existem doenças que não têm cura, certo? Existem, a ciência, por mais que esteja avançada, estudando, todo dia está saindo algum estudo novo, mas ainda existem doenças que não têm cura, mas porém existem tratamentos. E o tratamento a gente é aplicado, em alguns casos a doença regride, mas não acaba o problema, regride, ou deixa de avançar, né? Porque se não fizer nada, a tendência às vezes a doença é avançar cada vez mais. E aí a pessoa daqui a pouco está está travada na cama e fica complicada aí. Então são situações assim, mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos combinar aqui, eu vou pesquisar sobre aí a rabdomiólise, né, de novo, e aí fica isso para a nossa próxima aula de quinta-feira, combinado? Ok? Não vai passar em branco não. Mas pegando esse gancho, a gente eu recebo direto, perguntas assim, olha, professor, eu tenho hérnia de disco. Boa tarde, Marli. Isso aí, seja bem-vinda mais uma vez. Aí, então, o pessoal está chegando aí. Ó. Pessoal, tiver uma pergunta, tá? Coloca aí, a gente responde aqui, certo? Se eu não souber, a gente procura. Tá. O Marcos está falando aqui, ó. Essa eu vou mandar para você. É tipo uma pergunta, meu fisioterapeuta que atendi ele, que você sabe que eu faço exercício de alongamento e relaxamento. Ele me falou que esse procedimento de colocar a bola no meio das pernas. Tá, beleza. Mas a gente conversa sobre isso, tá? Na próxima aula. Fica aí combinado. Pessoal, olha, pessoal com hérnia de disco, eu tenho muitas pessoas que me perguntam sobre isso, a questão da hérnia de disco. Professor, eu com hérnia de disco, eu posso fazer tal exercício? Será que esse exercício é bom para mim? Eu não vou me machucar mais. Será que só o remédio vai resolver? Será que eu ficar em repouso? Né? Então, muitas perguntas. Então, a primeira preocupação que as pessoas têm é que quando ela descobre que tem hérnia de disco, ela bate um receio de que qualquer coisa que ela faça pode, como é que se diz, prejudicar a coluna, certo? E, olha, não é bem assim, tá? Não é bem assim. Claro, é um medo, né? Todo mundo tem medo, a gente desconhece, claro, né? O que é desconhecido para a gente tem medo. Mas aí é o seguinte, nós vamos aqui para esclarecer, para acabar com esse medo, certo? Olha, a questão da hérnia de disco, se você, por exemplo, procurar identificar no diagnóstico onde está o problema, beleza. A coluna é extensa, né? Então você tem que observar onde é que está sendo afetado. Né? A coluna nós temos a região sacral, nós temos a região lombar, a região torácica, a região cervical. Então tem que saber onde é que está sendo afetado, né? E algumas pessoas têm, pelo menos as pessoas que eu atendi, muitas delas estavam ali na região lombar. E a região lombar, ela é uma região que precisa estar estável. A musculatura precisa ser trabalhada de forma a dar estabilidade, certo? E aí, muitas das vezes, a gente encontra pessoas sem essa estabilidade. Por quê? Porque a musculatura está fragilizada, certo? E aí, o primeiro ponto que a gente precisa é colocar essa musculatura em fortalecimento. Mas aí, a gente... eu estou falando só do local, mas a gente precisa ir em outros pontos, né? Não podemos ter só a visão ali focada na lombar. Aí, o que a gente precisa? Precisa de, por exemplo, adquirir mobilidade de quadril, certo? Porque o quadril mais, vamos dizer assim, flexível, com mais movimento, né?
ele vai justamente favorecer a não jogar essa sobrecarga para a coluna, certo? E aí a gente consegue ter resultados significativos. As pessoas começam a ter o movimento recuperado, porque conseguem criar mais movimento no quadril e mais estabilidade na lombar. Teoricamente, é assim. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Deixa eu só, Marcos, eu vou responder essa pergunta aqui da Breire. Boa tarde, posso fazer alongamento em caso de tendinopatia do subescapular? Subescapular? Beleza. Tendinopatia, né? Está relacionada à inflamação de tendão, certo? Subescapular é uma musculatura interna, né? Aqui na frente, mais interna, por debaixo do peitoral, né? Mais internamente, é uma musculatura ali da escápula. Escápula é um osso aqui, ó, triangular que nós temos aqui, né? Que faz parte da articulação do ombro. Ok. Sim, pode fazer sim, alongamento. E eu tenho alguns vídeos que ensinam a fazer esse alongamento. Na realidade, o que acontece? Quando nós temos essas musculaturas aqui da frente muito encurtadas, né? Que a gente fala assim, muito tensas, muito contraídas, a tendência é elas deslocarem o ombro à frente, né? Aí cria um desequilíbrio na articulação, certo? E à medida que a gente faz o alongamento para relaxar essas musculaturas, a tendência é esse ombro voltar, né? Relaxar e voltar para a posição normal dele, certo? E esse alongamento que você está se referindo é isso, né? E eu tenho alguns vídeos aqui no canal que fazem que ensinam, né? Esse tipo de alongamento. Você pega um cabo de vassoura, coloca aqui, ó, atrás da cabeça, né? Você pode verificar, né? Vai alongar essa região aqui e justamente alongar esse peitoral, inclusive o subescapular, né? Olha, seguinte, qual é a ação desse músculo subescapular, né? Justamente ele favorece a rotação interna do nosso braço, certo? Quando ele está muito forte, ele dificulta essa movimentação externa. Às vezes a gente tem dificuldade de estender o braço. Até mesmo porque essas musculaturas das costas, né, que justamente da escápula também, elas, da escápula, vamos falar ali, a posterior, lá de trás, elas são pequenas, menores, né? E aí, exatamente, se aqui está bem forte, a tendência é o quê? A sentir dor aqui, né? Nessa região, sentir dor lá atrás também. Isso dificulta muitas vezes essa movimentação do nosso braço, assim, ó, também, ou assim. Respondida a pergunta, deixa eu ver, Breile. Respondida, Breile? Dá um sinal aí para gente, tá? Pessoal, olha, quem está chegando aí, tá? Estou vendo chegando gente aí, né, pessoal aí, quiserem fazer perguntas relacionadas a dores musculares e articulares, a aula é para isso, tá? E enquanto vão surgindo aí dores, né? O Marcos está falando aí sobre a questão de alongamento, né? Sim, às vezes nós temos, por exemplo, desequilíbrios, né, musculares e que geram desequilíbrios articulares, vamos dizer assim. Então, às vezes ocorrem determinadas luxações, né? Ocorrem, às vezes, sai do lugar, articulação. Eu atendi uma vez uma colega minha, que ela treina, né? Treina e tal. Aí a gente acha, a pessoa que não faz parte desse meio, vamos dizer assim, né? Não tem o hábito de fazer exercício, né? Acha que o pessoal que, por exemplo, está fazendo exercício direto pode não acontecer nada. Não é bem assim. Exercício é uma coisa muito séria, é seguro, mas precisa ser feito de forma adequada, né? Treinamento em si, né? Sim, Breno. Gratidão, nem o médico ortopedista não me deu nenhuma explicação. Tá, beleza, tranquilo, tá? Os médicos, olha, eu considero os médicos como parceiros, tá? A gente procura ter uma relação boa, porque estão ali, vão diagnosticar, né, o problema, já é muito importante, aí receita o medicamento para ir ajudando no tratamento, mas olha, o exercício faz parte do tratamento, tá? E é fundamental. E aí, o seguinte, nós estávamos falando de... sim, lembrei.
A questão é, uma colega minha, ela estava treinando, daí ela foi levantar, estava sentada, foi levantar, e nisso que ela fez o braço assim, essa articulação aqui, ó, aqui, bem aqui, ó, essa articulação provocou uma certa, sofreu uma luxaçãozinha. É como se ela tivesse montado, querendo montar sobre a outra. Bem aqui. E aí ela sentiu uma dor tremenda. Ela não conseguia levantar o braço aqui, ó. Ela não conseguia levantar o braço, que sentia uma dor violenta. Beleza. Aí eu estava lá na academia, ela chegou para mim e disse: olha, André, aconteceu isso. Né? O pessoal sabe que eu lido muito com isso. Eu tô com, deu isso aqui assim, assim, né? Eu digo, tá, beleza, é só aí que você sente? Deixa eu analisar aqui como é que tá. Eu puxei aqui a camisa dela, vi que estava aqui levantada um pouquinho, ela não estava conseguindo, dificuldade até um pouquinho para respirar. Eu digo, beleza, vamos fazer o seguinte, você vai fazer alongamento, aquele alongamento que eu ensinei que eu falei aqui para Brielle, né? Braille, para Braille, desculpa. Aí, vamos fazer esse alongamento. Eu peguei o cabo, né? Tal, beleza. Aí, faz o exercício, tem um exercício que a gente faz para as costas. Faz esse exercício aqui para as costas. Beleza. Procura fazer a remada. Fui ensinando essas ferramentas para ela. 2 semanas, pessoal. 2 semanas, ela não sentia mais nenhuma dor. E até deu uma reduçãozinha naquela luxação, né? Diminuiu, baixou. Por quê? Por que ocorreu isso? Porque houve um desequilíbrio. Né? De repente, a forma como se exercitar, ou aquele movimento foi só a gota, né? Mas a forma de exercitar, né? Essa região de repente estava mais fortalecida e gerou esse problema. Tá aí trabalhando as musculaturas da costa, proporcionou o equilíbrio. Agora, o pessoal está aí, beleza? Pessoal, quem está aí quiser fazer perguntas, tá? Pode continuar fazendo perguntas aí. Nós temos Alice, ok? Acho que é Monta Silva. Ó, meu amigo Balbino está aí. Jefferson, prazer aí tá aí. Jefferson, deixa uma pergunta aí para a gente aí. Aí coloca aí. Beleza. Enquanto o pessoal está formulando as perguntas aí, nós vamos falar um pouco da espondilite anquilosante. Nossa, que nome, né? Que nome, que palavra é essa? Gente, mas é um tipo de inflamação, tá? Que ela afeta os tecidos conjuntivos, certo? E ela é caracterizada por inflamar as articulações da coluna e assim, outras grandes articulações, como quadril, ombros e outras regiões. Isso acontece com 1% da população, geralmente com pessoas entre 20 a 40 anos de idade, certo? E aí, é uma doença. Ah, obrigado, Deus abençoe você também, tá, Brilho? É uma doença autoimune. E aí, o que é a doença autoimune, né? É o seguinte, o sistema imunológico, né, ela começa a atacar, né, essas regiões onde ocorrem as inflamações, né, e aí que gera esse problema. Então, por exemplo, deixa eu colocar a situação aqui. Vamos dizer assim, a pessoa começa, esse tipo de doença acontece assim, começa de manhã, a pessoa começa a sentir a coluna meio rígida, assim, uma rigidez. E aí, ela afeta geralmente ali a coluna lombar, tá? Mas pode afetar outras regiões, tá? Como a gente já citou. Mas aí é o seguinte, a pessoa, se ela não faz nada, né, a tendência da doença é progredir. E esse tipo de doença, tá? Ela não tem ainda cura, mas tem tratamento. Aí entra o tratamento, a medicação, né? E tem medicamentos que vão auxiliar no controle dessas inflamações. Mas o que acontece? Durante o tratamento, existe a parte de exercícios. Todo tratamento, principalmente para trabalhar com relação a dores, né, problemas musculares e articulares, tem um protocolo. E que corresponde a esse protocolo? Ora, nós temos diagnóstico, medicamento, às vezes fisioterapia, né? E a parte de fortalecimento. Então, a gente generaliza o fortalecimento, porque assim, nós temos os alongamentos, né, que são exercícios, e fortalecimento propriamente dito, né, que também são exercícios. Então, o que a gente precisa realizar é o equilíbrio muscular. Ok. Aí, o que acontece com essa rigidez da coluna? Quanto mais você movimenta, melhor, tá?
evita a progressão da doença. Em outras palavras, se você fica em repouso, você piora essa condição. Se você, por exemplo, tem esse tipo de doença aqui, tá? Ou outro tipo de doença autoimune, ficar em repouso é pior. Não fazer exercício é pior. Então, se, por exemplo, eu estou com dor, essa doença, esse problema afeta a minha coluna. Eu não vou poder fazer nada mais, né? Agora eu estou só à base de remédio. Não é assim, pessoal. A questão é que você precisa resolver fazer exercícios físicos. E como é que faz fortalecimento da coluna, né? E o fortalecimento dessa musculatura vai te impedir que realmente a sua coluna fique congelada, fique travada. Então, por exemplo, eu tenho exercícios que às vezes as pessoas até... Parece um exercício tão bobo, tão, sabe? Que é, por exemplo, o paraquedas, que às vezes o pessoal chama de Superman, né? Você fica de barriga para baixo, levanta os braços, levanta as pernas e fica... Pode ser numa posição estática, né? Marcando só o tempo, ou pode ser em movimento, aí você fica marcando as repetições. Esse exercício vai fortalecer a sua lombar, né, a sua coluna. E, olha, e existe, é só isso, André, para fazer? Não, não é só isso. Aí você precisa o quê? Nós temos musculaturas do bumbum que precisam ser fortalecidas, porque quando a maioria das pessoas passam muito tempo sentadas, a tendência é o quê? Daqui a algum tempo elas terem dificuldade de se levantar da cadeira. Mas por quê? Porque a musculatura do bumbum, que é uma musculatura que é a extensora do quadril, está fraca. E aí nós precisamos fortalecer para que ela nos ajude a fazer o movimento de levantar da cadeira. É simples assim. Então, às vezes, até o pessoal me pergunta, principalmente quando eu trabalho com homens, né? Pergunta assim, vamos trabalhar o bumbum? Não, mas eu não quero ficar com o bumbum grande, não quero ficar com o bumbum... Não, é funcional a coisa. Esquece a parte estética, né? É funcional. Tu precisa ter força no bumbum para poder levantar da cadeira, cara. Daqui a pouco nem levanta. Sair do carro é um sacrifício. Mas por quê? A pessoa pensa que é só a perna. Não tenho força na perna. E o bumbum? Que vai te ajudar a fazer a extensão do quadril. E ele está fraco. Como é que faz? Então, as pessoas não têm esse conhecimento da importância dessa musculatura. Certo? Na realidade, o corpo todo precisa estar bem fortalecido, precisa estar apto a realizar movimentos. Ainda agora, a Breile falou sobre a questão da musculatura do ombro. Quantas pessoas... Olha, nós temos, primeiramente, problemas de coluna, aí depois vem de joelho, depois vem de ombro. Gente, muita gente sofrendo de ombro, mas... Por exemplo, vai fazer exercício para ombro, né? Olha, eu vi que para ombro precisa melhorar, aí eu vi que tem vários exercícios. Aí tem esse exercício, tem esse exercício, tem esse exercício, né? Aqui, ó, tudo para ombro, né? Tem esse, tal. Mas será que todo mundo pode fazer esse tipo de exercício? Essa que é a grande questão. Nem todo mundo pode fazer o mesmo exercício. Né? Vai depender, olha, o ombro tem muitas musculaturas, tá? E musculaturas associadas a tendões, certo? Aí, qual tendão está inflamado? Primeiro precisamos saber. Qual as musculaturas estão fragilizadas? Precisamos saber. E aí a gente trabalha a questão de alongamento, de fortalecimento das musculaturas fracas, tem amplitude de movimento, tem movimentos no ombro que são permitidos, outros não. E aí? Precisa ter, aí não tem receita de bolo, né? Aí precisa ter, cada um tem uma particularidade. Só para vocês terem uma noção dessa questão de ombro, na aula passada eu falei da minha sogra, para quem não assistiu essa aula, a minha sogra estava com o ombro praticamente congelando aos 76 anos por aí. Conheço as técnicas de alongamento, de fortalecimento, beleza. Só que teve uma hora que eu precisei fazer um alongamento mais vigoroso nela. E se eu não faço isso, claro que a gente tem embasamento na ciência. Se eu não faço isso, ela estava com o ombro congelado até hoje. E hoje ela está podendo levantar, uma boa, né, vestir a roupa dela, ter a independência dela, fazer as coisas que tem que fazer em casa, sem estar sendo impedida porque a dor não deixa. Normal. Então, tem situações que a gente tem que saber o que está fazendo, né? Usar a ferramenta correta, né? E tem hora que a gente precisa ter um pouquinho de coragem também. E essa coragem que eu passo para os meus alunos
né? Que a gente muitas vezes tem dificuldade vamos dizer assim, de realizar um tratamento porque já está com dor, está pensando na dor, que vai sentir, então está se preocupando antes. Mas, gente, olha, pode até sentir alguma dor ali no começo, né? Mesmo que a gente trabalha para a pessoa fazer as atividades, os exercícios, um certo grau de que a dor não a dificulte, mas tem momento que sente a dor. Só que aí, ela conseguir vencer isso, daqui a pouco ela não sente mais dor nenhuma, tá? Cansar, assim, eu lido com muitas pessoas com problema de joelho. Quem tem problema de joelho aí, fala para mim, o pessoal que está assistindo aí, tem alguém aí com problema de joelho? Eu vou dar a solução aqui rapidinho aqui, ó, para você. Então, quem tem problema de joelho, fala para mim. Solução, caminho. Ninguém tem. Ninguém tem. Quem é que tem problema aí em outra articulação aí? Quem tem problema de ombro? Fala para mim aí. Quem está com problema aí de quadril? Fala para mim. Vou falar, bom, como eu prometi a questão do joelho, tá? Eu já peguei várias pessoas com problemas de joelho. E pessoas que mal conseguiam se movimentar, se agachar, sentar, levantar, simplesmente até andar era problema. E aí, como é que faz nessa situação? Né? A gente vai identificando quais são as musculaturas, geralmente as musculaturas fragilizadas ou desequilibradas, vamos dizer assim, eu acho que é melhor o termo é esse, são musculaturas da coxa. E aí precisa fortalecer essas musculaturas. Geralmente as pessoas não têm essas musculaturas fortalecidas, principalmente quem está inativo. E à medida que vai fortalecendo essas musculaturas, o problema vai resolvendo. Então, precisa colocar a articulação em equilíbrio. A partir do momento que coloca a articulação em equilíbrio, resolve o problema, tá? Mas a gente vê muita gente aí fazendo errado os exercícios, certo? Pessoas aí que estão fazendo exercícios inadequados. Às vezes a pessoa vai fazer um exercício para fortalecimento da coxa, né? Tem vários exercícios. E ali a pessoa está fazendo e às vezes está gerando desequilíbrio. Não está conseguindo equilibrar o joelho, pelo contrário, está gerando mais desequilíbrio ainda. Então tem que ter muito cuidado. O Marcos falando que tem, né, problemas no joelho, quadril, né? E exatamente. Situações que às vezes tem situações que são muito limitadas, né? Cada um é cada um. Então, tem pessoas que têm muitas limitações. Né? Mas tem recuperação? Sim. Né? A gente parte do ponto que cada dia a pessoa ganha movimento. Cada dia. Né? Eu mesmo já aconteceu de um dia eu não levantar da cama. Peraí, o Marcos está dizendo assim, olha meu comentário, tu leu? Eu li vários comentários aqui, Marco, legal. Né? Eu vi que você tem problemas aí no joelho e quadril. E realmente, olha, e os dois têm ligações, né, Marcos? Né? Geralmente, quando eu encontro pessoas ali com problema no joelho, aí eu sempre dou uma olhada no tornozelo e dou uma olhada no quadril. Por quê? Porque essa articulação do joelho, ela tem essas ligações, né? Tem essa... E aí, às vezes, você tenta resolver ali só o joelho, né? O quadril está com problema. Aí tenta resolver só o joelho, mas o tornozelo está com problema. Né? Então, a gente tem que ter uma visão mais global da situação. Então, não dá para trabalhar só o joelho. Né? E essa é uma informação muito importante, tá, pessoal? Né? Quem está pensando aí, quem está fazendo tratamento aí, vamos dizer, está com problema no joelho, está cuidando só do joelho, dá uma olhada no quadril, dá uma olhada no tornozelo. Tem ligações, tá? Se você não consegue, se tem um tornozelo bloqueado, você vai agachar. Será que você vai agachar realmente? Será que vai conseguir agachar? Não vai. Não vai. Não vai agachar. Aí precisa ganhar movimento no tornozelo para você agachar melhor. Senão, com bloqueio no tornozelo, você vai jogar uma sobrecarga no joelho. Né? E assim com o quadril. Quem tem o quadril bloqueado dificilmente vai conseguir fazer dobrar aí o joelho, às vezes adequadamente. Tem muitas musculaturas ali que tem algumas musculaturas, nem muitas musculaturas, tem algumas musculaturas que tem ligação quadril com joelho. Um deles é o reto femoral. E aí, é o seguinte, precisa ganhar mobilidade, movimento de quadril. E tem exercícios para fazer isso. Tudo bem, Marcos, somos parceiros aí.
Ó, minha amiga Fernanda Góes, legal, chegou aí. Fernanda, tiver dúvidas aí de dores, pode colocar aí, tá? Dores musculares e articulares. Pessoal, e só para finalizar aquela parte da espondilite anquilosante, as doenças degenerativas, ok? Assim, muitas não têm curas, né? Acho que a maioria. Até hoje eu não ouvi falar assim que alguma doença autoimune tem cura, mas tem tratamento. E no tratamento, muitas das vezes você consegue voltar à sua condição de poder realizar todas as suas atividades de forma adequada, mas precisa colocar o corpo para trabalhar. No caso dessa doença, a pessoa fica quando às vezes a pessoa diagnostica, ou melhor, faz o diagnóstico, consegue o diagnóstico muito tempo depois, às vezes ela está com a coluna meio que bloqueada, o quadril bloqueado, a lombar doendo demais, mas você precisa colocar o corpo para ir buscar a recuperação, né? E aí pode regredir, melhorar a sua condição, regredir a doença, ou parar de evoluir, né? E tem que colocar. Né? A gente sabe que até os exercícios físicos, hoje, há determinados tipos de câncer que você tem uma resposta muito boa de melhoria aplicando exercícios físicos. Braille, legal. Descobri agora que uma coisa afeta a outra. No meu caso, até dor escapular. Sim. Olha só, pensa aqui comigo. Né? Muito legal essa sua participação. Pensa aqui comigo. Digamos que você teve lá na infância um entorse, ou recentemente um entorse. Né? E aí você não cuidou direito, deixou, passou uma pomadinha, né, tal. E esse entorse foi responsável por estar afetando o seu joelho. E aí você começou a sentir uma dorzinha no joelho. Tem ligação, porque lá no tornozelo tem pela canela ali, vai lá no joelho, certo? Aí, daqui a pouco, você sente que um lado do seu quadril está puxando. E aí, daqui a pouco, a lombar. Né? Você começa a sentir a dor na lombar. E daqui a pouco você vê, sentada, você está assim, ou em pé, né? Você está assim, e que antes estava normal, né? E a coisa começou lá no tornozelo, e não cuidou. Porque o tornozelo tem uma condição de se adaptar, mas se acontecer outra né, como é que se diz, outra alteração, aí fica complicado. Mas aí a gente não cuida do tornozelo. Isso pode gerar complicações até vir aí no ombro. E olha, geralmente, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu faço muita atividade, né? Eu faço muito movimento, muito trabalho, mas até aí tudo bem. Só que, será que o corpo ele está condicionado fisicamente a manter o equilíbrio entre as musculaturas que formam par antagônico? O que é isso? Nós temos musculaturas anteriores e musculaturas posteriores. Será que o nosso dia a dia, as musculaturas, as atividades que nós trabalhamos, será que essas musculaturas estão equilibradas? Essa é a grande dúvida, talvez a grande pergunta, né? O que vocês acham? E eu falo direto aqui, tá, pessoal, no canal aqui, sobre desequilíbrios musculares, tá? Essa é a grande questão. Se você, por exemplo, faz alguma atividade e essa atividade está te provocando um desequilíbrio muscular, então chegou a hora, agora que né, nós sabemos, chegou a hora de você procurar resolver esse desequilíbrio. Senão, eu falo lá na frente, mas pode ser daqui 2 meses, 1 ano, começar a sentir problema. Enquanto a gente tem reserva, né, vamos dizer assim, tudo bem, mas a partir do momento que essas reservas acabam ou esses desequilíbrios vão ficando cada vez maiores, aí os problemas surgem. E, de repente, essa questão, né, dessa tendinite que você está tendo pode ter gerado por esse desequilíbrio. Olha, o fato da gente dormir, que a gente não... Quem é que dorme assim, ó, de lado, dorme assim e fecha o ombro? Estou de lado aqui na cama, fecha assim. Imagina, anos dormindo assim. Aí, com o tempo, você percebe que você está com essa dor ao deitar. O braço nem pensar não consegue fazer isso. Né? De repente, durante esses anos todos, dormindo desse jeito, criou um desequilíbrio muscular. E aí, como é que a gente fala? Como é que a gente faz para colocar? Eu ensinei aqui na aula de hoje algumas dicas. Mas, olha,
Quer mais aprofundar? Tem bastante conteúdo meu que eu coloquei aí à disposição de forma gratuita aí no canal, né, que fala muito sobre isso e outras, né, regiões. Dá uma olhadinha, pesquisa, vai lá, dá uma conferida. É importante a gente... Às vezes o pessoal fala assim que eu falo demais. Se eu falo demais, coloca aí, ó, André, você fala demais, você fala demais. Mas eu estou querendo dar oportunidade aqui para o pessoal falar, né? E olha, essa live é de vocês falam o que vocês quiserem. Eu perguntar o que quiser. Oh, o Marcos não fez uma pergunta. Eu não sou obrigado, assim, não é que é obrigado. Eu me esforço. Mas eu não vou saber de tudo. Mas isso não quer dizer que eu não vá atrás. E assim, ó, quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, André, eu tenho um problema tal. Eu digo, como? O que é isso? Né? Porque, nossa, parece que cada dia surge uma doença nova. Aí, não, me dá o nome disso daí. Me dá uns dias, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, né? E aí eu venho, a gente conversa de novo. A gente senta aqui e vê uma estratégia para a gente trabalhar e começar a resolver esse problema. Né? Mas aí eu já vejo qual é a limitação que a pessoa tem e tal. Eu vou saber o que a pessoa tem de problema. Aí eu preciso saber os medicamentos que essa pessoa toma, não é assim. Aí, vamos lá. Por isso que é uma coisa muito séria, tá, pessoal? Chego lá, daí pergunto, é isso aqui que é a doença? Ah, tá, ele tem esse problema? Beleza. Então, eu já sei as estratégias que eu vou seguir. Mas, escuta, toma algum medicamento? Eu tomo tal medicamento. Eu vou saber qual é o medicamento. Mas eu acredito assim, quanto mais orientação as pessoas tiverem, entender o porquê, fica mais fácil, né? Aplicar um exercício, aplicar um treinamento, certo? Às vezes a pessoa até está fazendo um exercício que ela viu que, né? Olha, disseram que isso aqui, igual alguns remédios que a gente às vezes toma lá, né? Olha, isso aqui é bom para o rim, né? Tal, né? Ainda bem que meu rim está em dia. Mas às vezes a gente ouve assim situações assim e vai lá e, né, experimenta. Né? Então, a gente souber, tá? Souber de como, né, como agir diante de tal situação, fica mais fácil. Nossa, hoje o Marcos só está falando palavra difícil. Marcos, eu te prometo que já tem. A próxima aula eu acho que vai ser de coluna, né, Marcos? Tá bom, na próxima aula já tenho 2 nomes aqui para. Porque assim, o que é o meu trabalho, né? Aqui para a gente finalizar a nossa live aqui. O que é o meu trabalho? É pegar a pessoa e saber o problema que ela tem, identificar, saber que quais as dificuldades que ela tem de movimento e proporcionar com que ela volte a realizar o movimento. E cada vez que ela coloca o corpo em equilíbrio, vai colocando o corpo em equilíbrio, ela vai afastando cada vez mais a dor ou a reincidência da dor. E aí é assim, parece tão simples, mas a maior dificuldade que tem é justamente trazer a pessoa para esse entendimento e gerar uma disciplina para realmente fazer aquilo que precisa ser feito, né? Criar uma nova consciência. Essa é a questão. Você colocar que o nosso corpo precisa de atividade, de exercício, como a gente precisa todo dia de um prato de comida, de um banho. Então, situações assim. Dessa forma que a gente vai conseguir ter uma vida futura sem dor. Não, que isso, Marcos? Que isso? Que isso? Gente, eu quero que vocês me incomodem, sabe? Vocês façam perguntas. Cara, se eu não souber, eu sou franco. Olha, eu não lembro, eu não vou conseguir guardar tudo, né? Ainda mais tem doença que eu não guardo o nome mesmo. Mas, olha, nós estamos aqui, vou lá, procuro, trago na nossa próxima aula, eu te prometo. Vamos conversar sobre o assunto, tá certo? Assim como, por exemplo, o assunto de hoje, né? Algumas pessoas me perguntavam, né? Olha, eu tenho espondilite anquilosante, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer exercício, né? Pena que eu acho que essas pessoas hoje não estão aqui na live, para a gente poder conversar mais, porque de repente ela passa por uma situação, olha, eu não consigo movimentar o ombro, poxa, eu explico para ela, movimenta, assim, ó, movimenta a coluna, e a gente colocar isso aqui para a gente debater, para a gente orientar. A pessoa precisa buscar um caminho, a gente precisa colocar a pessoa numa direção. E é isso aqui, essa aula é para isso aqui, para a gente ter esse papo aqui
legal, que não seja um papo único, né? Eu preciso que vocês coloquem as suas dores aqui, para que a gente possa, às vezes tem pessoas, e realmente essas pessoas que me perguntaram sobre essa doença, elas não tinham informação, certo? Do que fazer. E aí a gente sabe o que fazer, né? E é preciso, olha, colocar o corpo em movimento, tá? O exercício é fundamental. Gilson Personal, seja bem-vindo à nossa live aí. Pena que a gente está acabando, né? Estamos aqui há 45 minutos já, né? E até passamos um pouquinho do nosso horário aqui. Mas olha, fica combinado aqui na próxima quinta-feira. Estaremos aqui para responder as perguntas aí do Marcos e outras dúvidas que vocês colocarem aqui para a gente, né? Vamos dizer assim, desprogramar a dor. Pessoal, uma boa tarde, beijão no coração de vocês, tá? E a gente se encontra na próxima aula, tá? E aí, terça-feira tem, tá? 7 horas de Brasília, tem uma live, só que essa daqui, de quinta-feira, é especial, é onde a gente vai fazendo esse bate-papo aí para esclarecer as dúvidas que vocês têm, beleza? Um abração, fique com Deus e até a próxima aula.